Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Roberto. Vamos trabalhar hoje com geometria, né? A gente vai começar falando de triângulo. Então presta atenção aqui que nós vamos recordar alguns elementos importantes para que você entenda todo o contexto que nós vamos trabalhar, beleza? Então pense uma coisa, né? Quando eu começo a geometria, lá no início da geometria, você teve também isso no sexto ano, né? No sexto ano você já começou a trabalhar com essa parte, a gente tem que lembrar do conceito de reta, né? Então lembre que reta é um conjunto infinito de pontos. Então nós não temos nem começo, nós não temos nem fim, né? A partir do momento que nesse conjunto infinito de pontos eu vou lá e determino um ponto, né? Então presta atenção aqui para a gente recordar essa parte que é importante. Então eu tenho lá uma reta. Vamos supor que eu tenho lá uma reta R, né? Lógico que quando a gente vai representar a reta no quadro, a gente tem que delimitar, né? A gente não tem que desenhar uma reta infinita, senão a gente nunca acaba, né, de desenhar. Aí eu chego aqui e vou determinar um ponto nessa reta. Vamos supor que eu determino aqui um ponto M, né? A partir do momento que eu determino um ponto, eu divido essa reta em duas semirretas, né? Qual é a diferença da semirreta para a reta? A semirreta ela tem começo, mas também ela não tem fim, né? Agora, se eu pegar esta reta ou esta semirreta e determinar mais um ponto, por exemplo, eu chego aqui, eu tenho aqui o ponto M, né? Vamos dar uma reforçada aqui no ponto M, eu chego aqui e determino o ponto P. A partir do momento que eu determino o ponto P, entre M e P, eu tenho um segmento de reta, né? Então, qual é a diferença aqui? O segmento de reta MP, ele é mensurável, ou seja, eu posso pegar uma régua e posso medir, né? Então, a partir do momento que eu chego aqui e digo que eu tenho um segmento MP que vale 5 centímetros, eu passo a ter um elemento importante. Porque a partir desse segmento, eu vou definir, né, uma sequência de segmentos. E essa sequência de segmentos é o que define uma linha poligonal, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sequência M, aí aqui P, aqui eu tenho o ponto P, e a partir de P eu tenho o ponto Q. Então, na verdade, eu tenho o que a gente chama de segmentos consecutivos, né? Agora, segmentos consecutivos sempre vão determinar uma linha poligonal? Não, cuidado, porque na verdade, se nós tivermos aqui, por exemplo, esse ponto Q, ele estiver aqui, ou seja, o ponto P estiver na mesma reta, ou seja, for colinear, eu vou ter segmentos consecutivos colineares. E aí eles não vão determinar uma linha poligonal, né? Então, para determinar uma linha poligonal, eu tenho que ter segmentos consecutivos não colineares. Ou seja, eles não podem estar na mesma reta, né? Aí o que acontece? A partir daí, acontece uma situação interessante, né? A partir daí, quando eu tenho segmentos consecutivos não colineares, eu posso ter uma situação assim. Então, aqui o segmento A, B, C, D, né? Cada segmento tem uma medida. Então, eu chego aqui e digo que existe aqui o segmento AB, existe aqui o segmento BC e existe o segmento CD, né? Então eu posso dizer que, por exemplo, o segmento AB ele tem 8 centímetros, o BC tem 10 centímetros e o CD tem 5 centímetros, né? Então cada segmento tem uma medida. Esta linha poligonal é uma linha poligonal aberta. Então, com uma linha poligonal aberta, eu não consigo definir o que eu quero, que é um polígono. Na verdade, um polígono, ele nasce de um conjunto de linhas poligonais fechadas, de forma simples, né? Então, por exemplo, se eu fecho agora aqui
com mais um segmento aqui, que eu posso chamar de DA, né? Então esse DA, por exemplo, vale ali 7 centímetros, aí eu deixo de ter uma linha poligonal aberta e passo a ter uma linha poligonal fechada, né? Então a partir daí eu tenho uma linha poligonal fechada. E aí eu começo a ter um polígono, né? A princípio eu não tenho um polígono regular, né? Eu não tenho um nome para esse polígono, mas eu sei que ele tem 1, 2, 3, 4 faces, né? Então, a partir do número de faces, eu começo a trabalhar com os polígonos, né? Então, o que acontece? O primeiro polígono, o que tem o menor número de faces, seria onde eu conseguiria fechar uma linha poligonal, né? Pense uma coisa, vamos levantar uma hipótese aqui. A gente conseguiria fechar uma linha poligonal com dois segmentos? Por exemplo, eu tenho aqui o segmento AB, que vale 8 centímetros, e o segmento consecutivo BC, que vale 10 centímetros, né? Eu consigo fechar uma linha poligonal com 2 segmentos? Não tem como, né? Mesmo que eles não sejam colineares, eu tenho aqui AB e tenho aqui BC, né? Então não teria como fechar uma linha poligonal, né, simples, de forma a determinar um polígono. Então eu preciso pelo menos mais um segmento que feche aqui. E aí eu teria lá o segmento CA, né, com um determinado valor ali para fechar o triângulo. Depois nós vamos ver que não é sempre que eu consigo fechar esse triângulo. Então aqui nasce o primeiro polígono, que ele poderia ser chamado de trilátero. Existe esse termo também, né? Mas a gente já usa um termo comum, né, que é conhecido por todo mundo, que é o triângulo, por conta dos ângulos, né? Na verdade, o trilátero é por conta dos lados. E o triângulo é por conta dos ângulos. Trilátero, 3 lados. Só que também eu posso chamar de triângulo porque são 3 ângulos. Então, o nome triângulo acabou prevalecendo. Para esse polígono, acabou prevalecendo o nome triângulo. Para os demais, a gente acabou usando o lado como referência. Por exemplo, nós vamos daqui a pouco, lá na frente, estudar o polígono de 4 lados, ou os polígonos de 4 lados, que são os quadriláteros, né? E a partir daí, eu passo a ter, a cada aumento do número de lados, eu passo a ter um nome diferente para cada polígono, ok? Então, o nosso estudo hoje começa, e a gente fez uma revisão aí para você lembrar, o nosso estudo começa a partir do triângulo. Então, vamos dar uma olhada nos elementos que vão compor esse polígono chamado triângulo. Então, vamos lá, presta atenção aí. Então, primeiro, vamos supor que eu tenho aqui um triângulo. Esse triângulo, ele tem lá os segmentos A, B, C, né? Então, a partir de agora, este ponto aqui, né, que vão determinar o segmento AB, este ponto aqui, que vai junto com o ponto B, determinar o segmento BC, e este ponto aqui, que vai junto com o C, determinar o segmento CA, na verdade eu começo agora a dar a esses elementos um nome diferente. Eu passo a chamar esses pontos de vértice. Então, o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles recebem agora o nome de vértices, né? Então, o ponto A é um vértice do triângulo, o ponto B é um outro vértice do triângulo e o ponto C também é um vértice. E esse segmento AB eu passo a chamar de lado. Então, eu vou chamar de lado 1, eu vou chamar de lado 2
e eu vou chamar de lado 3, né? São os lados do triângulo. Então aqui eu tenho o lado 1, aqui eu tenho o lado 2 e aqui eu tenho o lado 3, né? São os 3 lados desse triângulo. E lógico, lembra que eu disse para você que nós optamos na escolha entre triângulo e trilátero, nós optamos pela escolha do triângulo, 3 ângulos, né? Então existem aqui os ângulos internos desse triângulo. E quando eu trabalho com esses ângulos internos, eu sempre uso como referência o vértice correspondente. Então, por exemplo, aqui é o ângulo A. Eu represento sempre o ângulo com letra minúscula e o chapeuzinho em cima ali para determinar que é um ângulo. Aqui eu tenho o ângulo B e aqui eu tenho o ângulo C. Então, na verdade, o A, o B e o C são ângulos. Ok? Então nós já vimos aí os 3 elementos mais importantes de um triângulo, né? Um triângulo ele tem 3 vértices, os vértices A, B e C. Ele tem 3 lados, né? Os segmentos AB eu chamei de lado 1, o segmento BC eu chamei de lado 2 e o segmento CA eu chamei de lado 3, né? Então ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, ok? Então 3, 3, 3. 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Agora veja uma coisa. Vamos supor que eu chego para você e digo o seguinte: você vai pegar lá pedaços de madeira, né? Ou vai pegar lá aqueles canudinhos que a gente usava, né, para refrigerante. Hoje a gente evita um pouco por questões aí, né, de ecológicas do plástico e até sustentabilidade. Mas imagine lá uma varetinha daquelas que a gente usa para espeto, né? Para fazer espeto de churrasco. Aí eu peço para você pegar essa varetinha e cortar em pedaços diferentes, né? Então, a minha dúvida é a seguinte: vamos supor que nós vamos chegar aqui e vamos cortar os pedaços em tamanhos diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui um pedaço de 5 centímetros, né? Eu corto um pedacinho ali de 5 centímetros. Eu tenho um pedaço de 3 centímetros e eu tenho um outro pedacinho que eu corto aqui de 4 centímetros, né? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu cortei 3 segmentos, né? Eu posso dizer que eu cortei o segmento AB, eu poderia cortar aqui o segmento BC e aqui o segmento CA, né? Inclusive eu já estou dando esses nomes pensando na possibilidade de juntar esses segmentos de forma consecutiva, não colinear. Então, a hora que eu encostar aqui eles vão ter um ponto em comum, a hora que eu encostar aqui eles terão um ponto em comum e ali também, né? E a minha pergunta é: se eu cortar, eu já cortei esses 3 pedaços, agora eu vou cortar mais 3. Então, eu tenho aqui um pedaço de 10 centímetros, né? Eu tenho aqui um pedaço de 3 centímetros e eu tenho aqui um outro pedaço um pouquinho maior, de 5 centímetros. A minha pergunta, isso é uma coisa muito importante, é a seguinte: qualquer 3 segmentos, independente do tamanho deles, eu vou conseguir juntá-los e criar um triângulo, né? Ou seja, eu vou conseguir reunir esses segmentos ao ponto de criar um triângulo, né? Porque veja uma hipótese que pode acontecer, né? Vamos supor, eu pego aqui esse segmento, vamos pegar esse desenho aqui. Eu pego aqui 10 centímetros. Aí eu puxo aqui o de 5 centímetros para cá, né? E aí eu tenho um outro segmento de 3 centímetros aqui. Veja como eu não consegui fechar um triângulo. Ah, Paulo, mas você pode descer esse daqui
Veja, talvez eu consiga chegar ao ponto de encostar, mas sobrando um pedaço do outro para fora, né? Então, existe uma regra muito importante que está associada à lei da desigualdade do triângulo, né? Ou seja, por que desigualdade? Porque a gente não vai trabalhar com uma igualdade, nós vamos trabalhar com uma desigualdade. Na verdade, se a gente chamar cada lado de A, B e C, e a gente vai usar muito o A, B e C, né? Porque o A, B e C acaba sendo uma forma de generalizar os lados de um triângulo. Então aqui eu tenho o lado A, que vale 5, aqui eu tenho o lado B, vamos chamar o B de 4, e o C de 3. E agora vem uma coisa importante, né? Nós vamos somar 2 a 2. Então, A mais B, A mais C e B mais C. Se eu somar o A mais B, dá 9. Se eu somar o A mais C, dá 8. Se eu somar o B mais C, dá 7. Agora veja o seguinte, se eu somar o A mais B, deu 9. O 9 é maior que o C, porque o C vale 3. Agora, se eu somar o A mais C, dá 8. O 8 é maior que o B, porque o B vale 4. Se eu somar o B mais C, dá 7. O 7 é maior que o A. Ou seja, quando essa condição é satisfeita para os 3 lados, né? Ou seja, eu somo o A mais B, tem que ser maior que C. Eu somo o A mais C, tem que ser maior que B. Eu somo o B mais C, tem que ser maior que A. Quando a condição é satisfeita para a soma 2 a 2 dos 3 lados, aí realmente eu tenho um triângulo. Aí eu vou conseguir montar um triângulo com esses segmentos. Agora, por exemplo, aqui, vamos supor que esse daqui é o A, vamos supor que esse daqui é o B e vamos supor que esse daqui é o C, né? Aí eu somo lá A mais B, né? A mais B dá 8. Ou seja, 8 não é maior que 10. E aí eu já não tenho como construir um triângulo, né? Eu não vou conseguir, em hipótese alguma, mesmo que eu troque a posição de segmentos, eu não vou conseguir fechar um triângulo. Então, para que eu tenha um triângulo, não esqueça disso. A soma, são 3 lados, a soma de 2 lados tem que ser sempre maior que o outro lado. Aí eu consigo fechar um triângulo. Como não é uma igualdade, né? Então a soma tem que ser maior que o outro lado, a gente chama de desigualdade do triângulo, né? A lei da desigualdade do triângulo que vai determinar a possibilidade de eu construir um triângulo com 3 segmentos. Beleza, gente? Então, a partir da próxima aula, a gente continua lidando com triângulos, né? E vai fazendo exercícios desse assunto que nós vimos agora, ok? Então, até um próximo encontro, onde a gente vai continuar aí o nosso estudo dos triângulos.